Você já ouviu falar de que o mundo vai acabar no dia 21 de dezembro de 2012? De fato, essa notícia tem sido muito circulada na mídia. Mas, segundo a palavra de Deus, o nosso mundo terminará no evento mais glorioso da história humana, que será a volta literal de Jesus a essa terra. No programa Bíblia Fácil de hoje, nós iremos aprender todos os detalhes a respeito desse evento. Olá, amigos do Bíblia Fácil, sejam bem-vindos mais uma vez ao quadro Saiba Mais. Você pode todas as semanas mandar para nós a sua pergunta dentro da temática do programa que estamos estudando. Você pode mandar através do nosso blog. Acesse novotempo.com/bibliafácil e lá haverá um espaço para você enviar a sua dúvida. Nós iremos responder algumas perguntas aqui e outras serão publicadas no nosso blog. Mas participe dessa interação que nós criamos para atender a sua necessidade. Algumas perguntas nos chegaram esta semana. Estudamos nesta semana passada o tema a respeito do perdão. Então muitas perguntas chegaram dentro desse tópico e outros que nós comentamos também. A primeira pergunta vem de Dilza Duarte, lá de Salvador, na Bahia. Um grande abraço a todos os baianos que estão sintonizados no Bíblia Fácil. A pergunta dela é: pastor, eu sou católica e segundo o catecismo, Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, reina no céu junto ao Pai, Filho e o Espírito Santo. Segundo o catolicismo, ela foi levada para o céu. Eu gostaria que o senhor me esclarecesse essa questão, por favor. Dilza, obrigado por sua pergunta. Eu queria ler com você, Dilza, dois textos. O primeiro deles aparece aqui em Atos, no capítulo 1 e o versículo 14. Atos, capítulo 1, verso 14, diz assim: todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 1,14 está registrando o momento em que Jesus, após a sua ressurreição, ele é levado para o céu, a ascensão de Cristo. E fala dos discípulos em Jerusalém, reunidos em oração. E junto com os discípulos estava a mãe de Jesus. Então veja, Jesus, quando foi assunto aos céus, ele não leva Maria, porque a Bíblia registra que Maria estava com os discípulos em oração. Agora, não existe nenhuma evidência na Bíblia de que Maria, após sua morte, tenha sido levada também para o céu. Um outro texto que eu queria partilhar com você se encontra em Eclesiastes, no capítulo 9, versículos 5 e 6. Eclesiastes 9, 5 e 6 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Veja, a Bíblia diz que aqueles que morrem estão num estado de inconsciência, eles dormem, eles não têm participação nas coisas dos vivos. Jesus confirmou essa verdade em João capítulo 11, versículo 11, quando ele diz que Lázaro estava morto, dormia, inconsciente. Nós cremos de que Maria foi uma santa mulher, que Deus a chamou para um propósito todo especial, de ser a mãe do nosso Salvador. Eu creio particularmente que ela descansa no pó da terra, aguardando a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, quando então ela receberá a vida eterna. Mas a Bíblia não deixa nenhuma evidência de que a mãe de Cristo já esteja no céu. Muito obrigado por sua pergunta, que Deus possa abençoar ricamente você. Uma outra pergunta que nos chega é de Salmara, lá de Palmas, no Tocantins. Sobre o tema do perdão, ela gostaria de saber: eu aceitei a Jesus em minha vida, mas eu tenho duas coisas que luto constantemente. A primeira delas é com relação à mentira e a segunda é com relação às dívidas. Estou lutando com isso, mas está sendo muito difícil vencer. O que devo fazer?
Samara, obrigado por sua pergunta. De fato, Apocalipse capítulo 14, versos 4 e 5, quando falam dos salvos, dos 144 mil, das pessoas que herdarão a vida eterna, a Bíblia deixa clara de que não se achou mentira em sua boca. De fato, as pessoas que herdarão a salvação, elas não contam mentiras, não participam disso. Um outro detalhe também é que Provérbios 21, verso 23, ensina para nós que nós devemos guardar a língua para não proferir mentiras. Você tem que pedir a ajuda de Deus para ajudar nesse ponto todo delicado. Com relação às dívidas, o programa Saldo Extra aqui da Novo Tempo vai oferecer para você ricas dicas de orientações de como solucionar esse problema. Você pode acessar o blog do programa novotempo.com/saldo extra e lá você vai ter muitas dicas de como te ajudar nesse assunto. Uma outra pergunta que chega é de Cleice Pascal, lá de Maceió, em Alagoas. Diante de um pecado muito grave, Deus me perdoaria mediante um batismo nas águas ou de um grande arrependimento? E como eu saberia do perdão? Gleice, obrigado por sua pergunta. Quando nós pecamos, precisamos confessar a Deus e pedir a Ele perdão. E Ele perdoa o nosso pecado. Se nós não fomos batizados nas águas, como Jesus o foi, por imersão, nós precisamos ser batizados como forma de arrependimento para que os pecados sejam perdoados. Cristo deixou bem claro em São Marcos 16,16 que quem crer e for batizado será salvo. É o que Jesus afirmou em Marcos 16,16. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então eu me batizo como forma de suplicar perdão a Deus pelos meus pecados. Agora, uma vez que eu fui batizado, é verdade que nós voltaremos a cometer pecados, mas esses pecados que eu cometo após o batismo, se eles são pecados particulares entre eu e Deus, se não são pecados que expõem a igreja ao ridículo, ao opróbrio, se não são pecados públicos, eu devo confessá-los a Deus e Deus vai me perdoar. Uma outra cerimônia que muito nos ajuda nesse aspecto é a cerimônia da Santa Ceia. Nós devemos participar da cerimônia da ceia, porque cada cerimônia da ceia é um mini batismo. Ali os meus pecados são perdoados. Muito obrigado por sua pergunta. Nós temos outras perguntas que nós recebemos, não temos tempo para responder a todas, mas eu queria mandar um grande abraço para a Vânia Silva, lá de Paranaguá, no Paraná, para Maria Soraio, lá de São Luís, no Maranhão, para a Tereza Márcia, de São Vicente, em São Paulo, para a Neuza Ramos, de Campinas, em São Paulo, para a Ivanise Oliveira, do Rio de Janeiro, e para o Nilson, de São Paulo. Obrigado pela sua sintonia, pela sua participação no programa Bíblia Fácil. Que Deus abençoe vocês e vamos dar sequência ao nosso estudo desta semana. Olá, queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Esse programa semanal de estudo da Bíblia, onde procuraremos compreender alguns temas da Palavra de Deus e qual a relevância disso para a vida moderna, para nós que vivemos nesses dias atuais, carentes de tanta orientação. Estamos aqui no Sevis, em São Paulo, onde temos estudado a Bíblia com amigos ilustres que estão aqui reunidos, mais uma vez, para um tema importantíssimo. E o tema que hoje vamos estudar é sobre a volta de Jesus. Esse é um tema muito especial. Tem muitos detalhes que nós precisamos compreender melhor, conhecer e, por certo, nós iremos enriquecer nosso conhecimento e tomar algumas decisões também em nossa vida. Já cumprimentamos alguns aqui, já conhecemos a origem deles, o que faz, família. Falta para falar ainda com o Adriano. Adriano, sim. Você vem de que estado, Adriano? Eu venho de Sergipe. Sergipe. Aqui temos outras pessoas de Sergipe também, né? Quem mais pertence a Sergipe? A Josi, né? Vocês dois. É nós dois. E aí, tá gostando da sua estada aqui no Serviço, do estudo da Bíblia? Maravilhoso, pastor. Eu estou muito grato a Deus, né, por essa oportunidade. E eu esqueci de falar no primeiro programa que a minha cidade, Tobias Barreto, já tem TV canal aberto. Tem canal aberto lá.
E isso agora em novembro foi inaugurado, o Arauto esteve lá e tudo, foi muito bom. Que bom. E eu mando um abraço para os meus conterrâneos. E com isso você se candidata a vereador lá também agora, né? Um abraço para o prefeito também. O prefeito, pronto, aproveita e faz a sua merchandise aqui, né? Isso, graças a Deus, estou muito feliz aqui no Serviço, é um lugar maravilhoso. Ok. Sandra, você já falou com a gente, você é de que estado, Sandra? Eu sou originária de Minas Gerais, mas moro há vários anos em Arthur Nogueira. Ah, você está bem pertinho aqui do vizinha Serviço. do Serviço. Vizinha do Serviço. Isso. O que está achando da refeição aqui do Serviço? Também está na dieta líquida, como alguns aqui? Tem alguns reclamando da Não. dieta líquida, né? Não sei porquê, estava tão bom a sopa hoje no almoço. Eu não sei do que eles reclamam, não sei mesmo, porque eu não estou fazendo a dieta líquida. Ah, então por isso você não sabe. Não sabe, talvez seja por causa disso, então. Seja muito bem-vindo, tá, Sandra? Muito obrigada, pastor. Um prazer participar desse programa. Ok. Eu só queria aproveitar para mandar um abraço para os meus filhos que estão assistindo Como e eles também se para o meu chamam? marido. Marília, Vinícius e Ana Beatriz. E meu esposo Alcebiades. Já é a terceira semana que eu estou no Servisa e eu gostaria de agradecê-los pela compreensão e por darem esse tempo para mim. Ok, então tá aí mandado o recado, né? E você que está nos assistindo em casa, você pode participar também do programa Bíblia Fácil, nesse momento tão especial de estudo da Bíblia, porque nós preparamos com muito carinho um guia de estudo e esse guia de estudo pode ser enviado para a sua casa inteiramente grátis, se você desejar. Como você tem que fazer para receber esse guia de estudo? Basta você entrar no nosso blog, o nosso blog é novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá um formulário para você preencher os seus dados e então vamos mandar para você. Se você não tem acesso à internet, você pode ligar. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Haverá um atendente ali para receber a sua ligação e fazer o seu cadastro. Ou se você não quiser ligar e nem tiver acesso à internet, você pode mandar uma carta para nós. Vamos passar agora o nosso endereço em Jacareí e você manda a sua cartinha que nós vamos mandar para você essa revista. É uma revista maravilhosa que contém os temas que aqui estamos estudando e o desejo que você esteja acompanhando em casa. A cada semana, os temas da Palavra de Deus. E hoje vamos aprender sobre um tema muito importante que vai ser o tema da volta de Jesus. Este é um dos temas mais comentados na Bíblia. Vocês sabiam que só no Novo Testamento existem cerca de 300 referências à volta de Cristo? É um tema muito falado na Bíblia, mas infelizmente pouco compreendido. Por isso nós estamos juntos mais uma vez e com o pessoal de casa para aprendermos esse assunto que é tão importante. Nós temos aqui um costume muito bonito, muito interessante, que é nunca estudarmos esse livro sem antes fazermos uma oração. Então quero convidar você, os amigos aqui do estúdio, para que nós possamos então orar ao nosso Deus mais uma vez e pedir a iluminação do Espírito Santo para compreender esse assunto. Feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai, Teu livro sagrado se encontra em nossas mãos. E nós desejamos, agora, ao estudá-lo, ter a presença do Espírito Santo em nosso meio. O tema que agora vamos aprender é um tema de profundo interesse e carente de aprendizado. Porque quantos de nós não compreendemos tão bem o assunto da tua volta? Este será o maior acontecimento da história humana. E nós queremos compreender para sabermos o que fazer, para estarmos prontos para ele. Abençoa-nos agora. A cada amigo que está aqui no nosso auditório e também os nossos queridos que estão em casa. Que a tua bênção alcance a todos nós, por Jesus. Amém. Volta de Jesus. Vamos começar com um texto que é uma linda promessa do próprio Senhor Jesus Cristo em São João, capítulo 14. Na Bíblia que estamos usando aqui no auditório, está na página 91. Novo Testamento, página 91. Então, mais para o final da Bíblia, página 91. A Bíblia que você está usando em casa, eu não sei a paginação, talvez não confira, mas João 14, 1-3 é o texto que nós iremos ler, onde Jesus faz uma linda promessa para todos nós. São João 14, 1-3. Assim disse Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não se turbe o vosso coração. Sabe o que significa a palavra turbar? Não se entristeça o vosso coração. Jesus estava chegando aos últimos momentos dele com os discípulos. Em breve, ele morreria, ressuscitaria e iria para o céu. E antes de partir, ele quis confortar os discípulos. E ele deixou essa promessa, que é extensiva a nós, seus discípulos modernos. Então ele disse, não se entristeçam. Eu vou para a casa de meu pai. Aonde está a casa do pai de Jesus? No céu. Que céu? Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que ele conheceu um homem que há 14 anos foi arrebatado em visão até o terceiro céu. A Bíblia fala de 3 céus. O primeiro céu nós chamamos de céu atmosférico. Se você olhar para ele de dia, você vai ver o céu atmosférico. Nele você encontra as nuvens, e ele tem uma coloração azul. Esse é o céu atmosférico. Aí está a nossa atmosfera. O segundo céu é o céu astral, aonde estão os astros, sol, lua e estrelas. É um céu que você pode ver com mais facilidade à noite e contemplar os astros do segundo céu. E o terceiro céu? O terceiro céu é a casa de Deus. O ser humano nunca teve acesso a esse terceiro céu. Nenhuma tecnologia vai levar o homem até lá. Você sabe que o homem já poluiu o primeiro céu, né? E já poluiu o segundo céu. Porque o céu atmosférico é cheio de espaçonaves, satélites, que ficam girando em órbita, às vezes não mais em uso, mas continuam lá, já está poluído. Mas o terceiro céu é a casa de Deus. Além de Paulo, João, o escritor do Apocalipse, também foi a esse céu. E ele escreveu sobre esse céu em Apocalipse 21. É o paraíso. O paraíso é o terceiro céu. Lá está a casa que Jesus falou que ele construiria. Nós vamos ver mais detalhes sobre esse céu numa outra lição, em um outro tema. Mas Jesus prometeu de que ele iria preparar lugar e quando essas moradas estivessem prontas, ele voltaria para nos buscar. Agora eu pergunto, você acredita na volta de Jesus? Você acredita que ele vai voltar? O que vai acontecer quando ele voltar? Eu queria convidar você a nós hoje lermos alguns versos e a você que nos assiste em casa, no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus, vamos começar com o capítulo 24. Página 24 também. Aqueles que estão com as Bíblias aqui no nosso auditório, página 24. E o Mateus capítulo 24, versículo 36. Vamos ver o que Jesus falou sobre a sua vinda a essa terra? Mateus 24, verso 36. A pergunta que esse texto responde é: existe uma data para o retorno de Jesus a essa terra? Jesus diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão quem? O Pai. O dia que Jesus voltará a essa terra não é conhecido pelos anjos dos céus, e Jesus falou assim, nem pelo Filho. Quem é o Filho? Ele mesmo. Mas eu pergunto, Jesus não sabe o dia que ele vai voltar a essa terra? Não é isso que o texto parece dar a entender? Por que Jesus falou que nem ele sabia o dia da sua volta? É porque ele estava encarnado. E como homem, ele não sabia. Como Deus, ele sabe. Mas você tem que entender o seguinte, quando Jesus se encarnou e viveu entre nós 33 anos, nesses 33 anos, ele não fez uso da divindade. Ele não perdeu a divindade, mas ele não fez uso dela.
porque não fez uso da divindade e como homem, ele não sabia o dia da sua vinda. Somente Deus sabe esse dia. E esse dia não foi revelado para a humanidade. Você pode ler a Bíblia do Gênesis 1, verso 1, a Apocalipse 22, 21, e você não vai encontrar Jesus dizendo, os profetas, os apóstolos, quando seria o dia da volta de Cristo. Por que Jesus não revelou? Por que o dia não foi revelado? Silvia. Bem, eu acredito que o fato de nós não sabermos o quando e a data e a hora de sua volta cria um mistério e faz com que nós nos preparemos todos os dias. Se soubéssemos o dia em que ele virá, nós faríamos tudo o que gostaríamos de fazer e somente no momento, ou um dia, 2 dias antes, poderíamos nos arrepender. Exatamente. Né? Deus não revelou conhecendo o coração humano e o nosso comportamento. Então esse dia não está revelado. Mas nós não estamos em trevas também quanto ao evento. Na semana que vem, nós estudaremos uma lição que vai falar sobre os sinais que indicam a proximidade da volta de Jesus. E vocês irão aprender de que nós não estamos em trevas com relação ao assunto. Há indícios no céu e na terra de que esse dia se aproxima. Mas esta semana vamos aprender como será. Ainda em Mateus, vamos dar uma olhada no capítulo 24, verso 30. Por favor, Lu. E como que um cristão vai saber que aquela pessoa que veio é Jesus? Sim, uma boa pergunta. E sabe por que a sua pergunta é interessante? Porque nós vamos descobrir de que alguém, ou seja, Satanás, vai tentar enganar as pessoas, fazendo parecer que ele é o Cristo voltando. Mas nós vamos ver isso com mais detalhes. Para que eu saiba distinguir o evento falso do verdadeiro, eu preciso conhecer o verdadeiro. Por exemplo, Jati, você conhece uma nota falsa de R$15? Se eu desse uma para você, você saberia distinguir essa nota falsa? Existe nota falsa de 15? Por que não existe? Por favor. Por que não existe uma nota falsa de 15? Porque a Casa da Moeda ou a imprensa oficial não divulgou essa nota. E existe uma de 15 verdadeira? Também não. Exatamente. Sabe por que não uma nota de 15 falsa? Porque não existe uma verdadeira. Você só pode falsificar se existir algo similar. E Satanás vai tentar falsificar a volta de Jesus. Mas como que eu posso então saber e estar atento para entender que é ele voltando? Olha o que ele disse em Mateus 24:30, sobre o modo em que ele voltaria. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Como que Jesus volta segundo ele mesmo? Aonde que ele vai aparecer? Nas nuvens dos céus. De que forma? Com poder e muita glória. É assim que Jesus voltará. Tem um outro texto que não está na minha relação, mas eu queria que você olhasse para ele. Fique marcado a sua Bíblia em Mateus e vá para Apocalipse, para o último livro da Bíblia. Deixe Mateus marcado e vá para Apocalipse, capítulo 1. O primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Olhe agora o versículo 7. Apocalipse 1, verso 7. Encontraram? O texto diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu queria chamar a sua atenção para a primeira parte desse verso. Eis que vem com o quê? E o que mais vai acontecer? Jesus havia dito, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Jesus disse isso. João diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Quantos verão Cristo voltar então? Todos. O mundo inteiro verá Cristo voltar ao mesmo tempo. Mas, pastor, isso fisicamente é impossível, não é? É possível que um objeto que apareça no hemisfério norte do nosso planeta seja visto no hemisfério sul ao mesmo tempo? É possível ao Japão ver a luz do sol nesse exato momento? É possível aos brasileiros verem a luz da lua nesse exato momento? Não, porque o planeta impede isso. Mas na volta de Cristo, um milagre acontecerá. Porque todos os habitantes da terra, ao mesmo tempo, verão Cristo voltar. Uma outra revelação que a Bíblia nos faz. Volta para Mateus, capítulo 16, verso 27. Mateus 16, 27. Qual é o objetivo da volta de Jesus? Ele vem para quê? Mateus 16, 27. Palavras do próprio Cristo. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas. Você já ouviu falar de que quando alguém morre, essa pessoa já vai para o céu se foi boa, ou já vai para o inferno, ou talvez para o purgatório? Já ouviu falar isso? Isso não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque Jesus falou assim, quando Ele vier com os seus anjos, Ele vai retribuir cada um segundo o quê? Se nós só receberemos a recompensa na volta de Cristo, como que alguém pode ir antes para o céu e ter a recompensa? Isso é impossível. Então você vai perceber de que Jesus vem com todos os seus anjos. Nós vamos para um breve intervalo e assim que voltarmos, eu quero apresentar um outro detalhe sobre esse momento em que Jesus voltará. Não saia daí, fique conosco, já já voltaremos. No próximo bloco... A grande pergunta que fica para mim e para você, viu, Tairinho? É de que lado nós vamos estar? Hein, Lu? Nesses dois grupos. De que lado eu vou estar? Hein, Ludmila? De que lado nós vamos estar? Sabe por quê? Porque quer você queira, quer não, você vai estar num lado ou no outro. Olá, amigos, estamos de volta. O programa Bíblia Fácil com o tema dessa semana sobre a volta de Jesus. Se você deseja participar desse estudo acompanhando a sequência de temas que nós estamos apresentando, você pode fazê-lo de uma forma muito simples. Nós preparamos uma revista para você com todo carinho e esta revista, Guia de Estudos Bíblia Fácil, tem todos os temas que nós estamos abordando no nosso programa. Você pode solicitar essa revista, ela é inteiramente grátis e existem 3 formas de você fazer isso. Você pode entrar no nosso blog, que é novotempo.com/bibliafácil, preencher um formulário ali e então enviar os seus dados. Você pode ligar para o nosso telefone, que é 0 operadora 12 21 27 3121, ou então mandar uma cartinha para o endereço da Novo Tempo na cidade de Jacareí, em São Paulo. E nós, com muito prazer, vamos enviar essa revista até a sua casa. Ao longo das semanas, temos abordado vários temas da Palavra de Deus. Dentro da semana, se você não teve as suas dúvidas tiradas, você pode escrever um e-mail para nós. O nosso e-mail é bibliafácil@novotempo.org.br. Você mande um e-mail até quarta-feira de cada semana perguntando sobre o tema da semana. Por exemplo, essa semana o nosso tema é a volta de Cristo. Você pode fazer qualquer pergunta dentro desse assunto.
Na semana seguinte, vamos responder essas perguntas aqui no programa. Se não tivermos tempo para todas, o que certamente acontecerá, nós vamos publicar as respostas no blog do nosso programa. Mas você é convidado a participar desse momento de estudo. Terminamos o último bloco falando que Jesus voltará à terra com todos os anjos para dar a sua recompensa. Se ele só dá a recompensa quando volta, isso quer dizer que quando alguém morre, ele não pode ir para o céu, porque a recompensa não é imediata. Cissa, por favor. Isso que eu queria perguntar. Se ele vai, algumas pessoas ele vem, vão ser julgados, algumas pessoas vão receber recompensa, vão aos céus, ao paraíso, enfim. Essas outras pessoas que não vão para o mesmo lugar, não vão, Deus vai abandonar? Não vão ter uma nova chance? Vai ser o ponto final? Até que momento alguém tem a chance de se preparar para a volta de Cristo? Lembra que nós comentamos? Vivo, antes de morrer. Exatamente. Um desses momentos é antes de morrer, então em vida. Ou se ele não... Quando alguém morre, ele já morre salvo ou perdido. Depois de morto, eu posso passar de um estado de salvo para perdido ou vice-versa? Não, impossível. Qual é o outro momento? Quando Jesus volta. Quando Jesus sai do santuário. Isso. Lembra? Quando ele termina a sua obra de intercessão e sai do santuário, quem está salvo continua salvo, quem está perdido continua perdido. Isso é o que diz Apocalipse 22:11, que também estudamos aqui. Certo. E uma pessoa em vida pode se perder se ele pecar contra o Espírito Santo. Porque certo. Jesus falou que todos os pecados seriam perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não teria perdão. Certo. Quando Cristo voltar, os casos já estarão decididos. Ele volta, segundo o texto afirma, apenas para dar recompensa. A recompensa para alguns será a salvação, para outros a perdição, a destruição. Nós vamos ler alguns textos mais que vão esclarecer mais esse detalhe. Mas antes, eu queria que você lesse comigo Apocalipse capítulo 8, verso 1. Olha o que diz Apocalipse 8, 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. O Apocalipse fala de 7 selos. E a abertura do 7º selo é a volta de Cristo. Quando o Cordeiro, e no Apocalipse o Cordeiro é Jesus, você lembra das palavras de João Batista em João 1:29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O Cordeiro é Jesus. Quando o Cordeiro abre o 7º selo, que é o último selo, é a volta dele. E o silêncio no céu ocorre por meia hora. Quanto tempo significa meia hora para nós? Quando estudamos profecia, nós descobrimos de que cada dia profético representa um ano literal. Esta ideia está contida em Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14, 34. Nesses 2 textos da Bíblia é que você entende que um dia literal ou um dia profético significa um ano literal. Se o Cordeiro vai abrir o 7º selo e o céu vai ficar silente por meia hora em profecia é uma semana. Ou seja, uma semana é o tempo que Jesus vai gastar para vir buscar os seus aqui na terra. Por que que o céu vai estar em silêncio? Por causa desta promessa. Ele vem com os seus anjos. Todos os anjos do céu virão com Cristo em sua volta. É por isso que o céu vai estar em silêncio uma semana. Josi. Pastor, eu gostaria de saber, baseado em que essas pessoas alegam que tem pessoas que morrem, que as pessoas que já estão preparadas vão direto para o céu, as que enfrentam alguns problemas vão para o purgatório e outras já vão direto para o inferno. Baseado em que? Tem algum versículo na Bíblia que deixe dúvida em relação a isso? Tem alguma coisa? Ou simplesmente eles falaram okay. Eles começaram a falar e, de tanto falar, acreditam muito nisso? Alguns querem defender essa recompensa imediata logo após a morte, usando o texto do ladrão na cruz.
quando Jesus diz assim, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eles leem assim um verso, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aí dizem assim, está vendo? Quando a pessoa morre, ela já vai para o céu, porque Jesus falou isso para o ladrão. Muito cuidado. O Novo Testamento foi escrito em grego, e na língua grega não existe vírgula. Então eu posso colocar a vírgula aonde eu quiser no verso, mas eu não posso interpretar o verso desta maneira. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Por que eu não posso interpretar? Porque Jesus não foi para o paraíso naquele dia. Você está lembrado que Jesus morreu naquele dia, na sexta-feira, e ele passou o sábado na sepultura, e ele só ressuscitou no domingo? Ele não foi para o paraíso naquele dia. Então, se nós interpretarmos o verso como sendo uma promessa de que naquele dia ele receberia a recompensa, Jesus mentiu para ele. Porque o próprio Cristo não foi para o paraíso. Ele só ressuscitou domingo. Segundo ponto, a Bíblia inteira não ensina isso. Mas essa crença de céu, purgatório e inferno não tem base na Bíblia, mas tem base numa obra escrita por Dante Alighieri, chamada A Divina Comédia. Esse é um clássico. Se você compra esta obra, A Divina Comédia, de Dante Alighieri, e você vai perceber que esta novela que ele escreveu, essa história fictícia, é que foi usada como base para a criação de um inferno, um purgatório e um céu. A Bíblia fala do céu e fala da destruição dos ímpios. Jati? Sim, eu queria aproveitar o assunto e fazer uma pergunta para nós. Se alguém conseguir imaginar, como é que seria esse super, hiper, mega show que vai acontecer de repente das nuvens, do céu ou qualquer outra coisa assim? É uma curiosidade minha. Como será a volta de Cristo? Um hiper mega show, não é, Jati? Olha, a mais vívida descrição não conseguiria se aproximar. Sabe por quê? O Apocalipse fala um pouquinho sobre isso. Vocês estão em Apocalipse? Olha o capítulo 6 de Apocalipse. Dê uma olhadinha no versículo 12. O versículo 12 fala da abertura do sexto selo. Eu disse para vocês que o sétimo selo é a volta de Cristo. Então, o sexto selo são os eventos que precedem a volta de Cristo. Olha, Jatir, como a Bíblia descreve esse momento. Quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio o quê? Grande terremoto. O sol se tornou negro como sacro de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abalada por forte vento deixa cair os seus figos. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Olha que descrição. Agora aparece aqui a cena dos salvos e dos perdidos. Olha os perdidos. Versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta aonde? No trono. E da ira de quem? Do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode? Suster-se. Percebeu, Jati? Uma pequena descrição do que será? Os céus se desenrolam como um pergaminho. Então não será tanto um show, né? Será mais uma intempérie meteorológica no planeta. É isso mesmo, será um evento sobrenatural. As estrelas serão movidas, as ilhas, o oceano, tudo vai ser atingido. Será um evento extraordinário. E os ímpios, diz aí que eles vão fugir. Eles vão preferir a morte, dizendo assim, caiam as rochas sobre nós e escondei-nos daquele que se assenta no trono. E quem é que está no trono? Cristo. Daqui a pouquinho, nós vamos ver como reagirão os salvos. Ludmila. Pastor, a minha pergunta é mais ou menos sobre esse assunto. No momento em que Jesus voltar, os salvos irão com ele para o céu, no exato momento.
E o que vai acontecer com as pessoas que não serão salvas? Ok. Elas vão ser destruídas naquele mesmo momento? Ok. Vamos ver um texto que fala primeiro dos salvos, então? 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, página 169. Novo Testamento ainda, página 169. João, não esqueci do senhor não, já vou te dar a palavra. Pessoal de casa, a paginação que eu estou dando para eles talvez não confira com a sua, mas nós vamos ler 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Olha o que acontecerá com os salvos no momento da volta de Cristo. Encontraram? 1 Tessalonicenses 4, 16. Assim diz o texto sagrado. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o que ele fará? Descerá dos céus, e os mortos em Cristo farão o quê? Ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor aonde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Viram aqui o que vai acontecer com os salvos? Quando Jesus aparece nas nuvens dos céus, ao som de uma trombeta também, um novo elemento aqui na volta de Cristo. A trombeta será tocada. Cristo desce dos céus, ele aparece nos céus. Então, quem está morto, mas salvo, ressuscita, reaparece, transformado, glorificado. O corpo de pecado vai desaparecer e o nosso corpo será semelhante ao de Adão quando foi criado. E então quem está vivo e salvo tem o seu corpo transformado, diz Paulo. E agora, aqueles que ressuscitaram se unem àqueles que estão vivos e eles vão ser arrebatados, ou seja, levados para as nuvens para encontrarem-se com Jesus e estar com Ele para sempre. Isso vai acontecer com os salvos. Mas o que vai acontecer com os perdidos? Que é a pergunta da Ludmila. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Encontraram? Página, eu não sei qual é a página de vocês aí. 170. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Então, de fato, será revelado o iníquo. A palavra iníquo quer dizer ímpio, o pecador. Será revelado quem é pecador. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de quê? Da sua vinda. A volta de Cristo, que ao mesmo tempo é um evento glorioso para os salvos, para os ímpios, é um evento terrível. E eles serão destruídos pela manifestação da vinda de Cristo. Você está entendendo a importância desse assunto? Você entende por que existem 300 versos no Novo Testamento que falam desse tema? Quantas vezes você em casa já ouviu falar desse assunto? Quantas vezes você foi ensinar de forma errada? Falando que a pessoa quando morre já vai para o céu? Que existe um purgatório? Não existe isso na Bíblia. Quantas vezes você ouviu falar de que Jesus não volta porque se ele voltar eles crucificam ele de novo? Não é isso que vai acontecer. Quer você queira, quer não, Jesus vai voltar. E a pergunta é, você está pronto para esse dia? Você está se preparando? Nós estamos gastando nosso tempo em coisas fúteis dessa vida, levando a vida do jeito que nós queremos, fazendo as coisas que eu acho que são boas para mim, e eu estou me esquecendo dessa verdade gloriosa? Eu queria que vocês olhassem para uma imagem. Alguém tentou pintar a volta de Jesus. Isso é muito pobre. Isso é uma pálida ideia. Mas Cristo voltará com todos os seus anjos. E quando Ele voltar, milhares de pessoas fugirão da volta dele. E sabe por que fugirão? Elas fugirão porque elas sabem, elas conhecem esse que está vindo sobre as nuvens. Ele não é um estranho. Elas ouviram falar sobre ele em reuniões como estas.
que vai marcar para sempre a sua vida. Em programas de TV como o que você está assistindo agora, você ouviu falar sobre Cristo, mas você não se interessou pelo tema. Você não buscou na Bíblia, não gastou tempo. E aqueles que assim o fizerem, nesse glorioso dia, fugirão, correrão. Por outro lado, o profeta Isaías, no capítulo 25, versículos 8 e 9, ele descreve a cena dos salvos. E sabe o que ele diz? Quando Cristo voltar em glória e majestade, aqueles que se prepararam abrirão seus braços e dirão: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, o qual aguardávamos. Na sua salvação alegraremos e exultaremos. João, eu quero dar a palavra a você antes de fechar o programa de hoje. Justamente sobre esse tema. Que existem muitos evangélicos que usam a Bíblia como escudo. E será que eles se defendem só por pregar o Evangelho? É verdade. Muitos usam a Bíblia dessa maneira. Mas a Bíblia revela verdades gloriosas, como estamos aprendendo hoje. A grande pergunta que fica para mim e para você, viu, Tairine? É de que lado nós vamos estar? Hein, Lu? Nesses dois grupos, de que lado eu vou estar? Hein, Ludmila? De que lado nós vamos estar? Sabe por quê? Porque quer você queira, quer não, você vai estar num lado ou no outro. Você pode duvidar de tudo que eu falei. Quem está em casa pode duvidar de tudo que nós lemos aqui. Quer queira, quer não, você vai estar de um lado ou de outro. Por isso, meu apelo para você é: abra o seu coração à influência do Espírito Santo. Deixe que esse livro fale com você todos os dias. E se prepare, porque esse evento está chegando. Você, querido, que está em casa nos assistindo, Jesus está voltando. Alguém escreveu assim: já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Deus está se aproximando. Que preparo você está fazendo para esse glorioso dia? Mas se nesta hora você deseja tomar a decisão de se preparar, eu queria convidar você a orar comigo. Feche os seus olhos. Pai Santo, aprendemos hoje de que Jesus voltará em glória e majestade sobre as nuvens dos céus com todos os anjos. Nós não queremos estar entre aqueles que entrarão em desespero e pedirão a morte. Nós queremos estar entre aqueles que abrirão seus braços e receberão ao Senhor com alegria e júbilos eternos. Prepara-nos para esse grande dia. Dai-nos a humildade que nós precisamos possuir para aceitarmos a Tua palavra, as Tuas orientações. Fica conosco e nos abençoe. Por Cristo. Amém. Descanse, a tempestade é louca, mas descanse. Parece que ele dorme, se esqueceu de ti. As ondas de problemas te fazem cair. Um grito de socorro não ouve o consolo, resposta que o acalme, afague o coração. A luz no fim do túnel acaba de apagar-se, não vê se tem futuro,
só escuridão. É aparentemente impróprio meu conselho, mas fé serve para isso, então descanse. Descanse. A hora está para chegar. Descanse. A dor da alma lento está para encontrar. A angústia aqui no peito faz faltar o ar. Será então vencida? Já vejo a despedida da sensação de solidão em seu olhar. Quem pareceu distante atua nesse instante, e sua voz a tempestade manda acalmar. Tufão já vira brisa, o amor que tranquiliza chegou. Jesus está aqui. Descanse. 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 Jesus está aqui. Jesus está aí. Descanse. Que Deus abençoe você essa semana. No próximo sábado. Como que eu posso levar para os outros se eu mesmo não acredito? Se eu mesmo não vivo? Como que um pai de família pode dizer para o seu filho juvenil, adolescente, não fumar, se ele fuma? Como que uma mãe de família pode ensinar uma filha ou tentar ensiná-la a ser econômica quando ela não é? Como que nós podemos pedir que as pessoas creiam naquilo que nós não cremos ou façam as coisas que nós não fazemos? Eu aguardo você no nosso próximo encontro.